Na rotação à direita, continuando então nossa implementação da AVL, nós temos as operações lá com os ponteiros inversas à rotação à esquerda. Vamos voltar aqui um pouco nos slides então. Então aqui eu tinha, né, identificando como nó direito para nó esquerdo. Eu vou ter na rotação à direita a inversão da direção, né? Esquerdo para direito. Então é o mesmo código, mudando aí, né, o direcionamento dos filhos. No mais, atualiza a altura, retorna. Então, o exemplo é semelhante ao da rotação à esquerda, e nós recomendamos que você graficamente pegue um exemplo e aplique, né, o pseudocódigo passo a passo, né, para poder entender melhor. Mas a filosofia e a ideia é exatamente a mesma. Na rotação dupla, se eu estou em um nó e eu tenho a rotação esquerda-direita, então eu primeiro vou chamar a rotação esquerda, né, no filho à esquerda. Então, faça a rotação no filho à esquerda e troco esse filho por quem ficou como nova raiz. E aí eu retorno a rotação à direita em um nó. Então, é simplesmente chamar duas rotações. A rotação direita e esquerda, a mesma coisa. O nó à direita, né, o filho à direita de um nó vai receber a rotação à direita nesse nó. E eu chamo a rotação à esquerda em um nó. Bom, feitas as rotações, eu posso agora fazer o balanceamento. Como é que é o balanceamento? Né? Eu chamo esse método de balanceamento na inserção e na remoção, né, por métodos recursivos. E a arruma balanceamento é, de certa maneira, o cerne aqui da AVL, porque é ela quem vai determinar, se não está balanceado, como é que eu balanceio. Então, como é que funciona a minha, né, arruma balanceamento e como é que vai funcionar as minhas operações. Vamos primeiro na inserção, só para vocês verem um exemplo. Então, eu vou utilizar aqui o método de inserção recursiva. E olha só que interessante. A única mudança é que após eu inserir o nó, eu retorno o balanceamento. Como são feitas chamadas recursivas, o nó que acabou de inserir retorna o arruma balanceamento nele. O pai vê se precisa fazer ajuste, se não precisa ele retorna a si mesmo e vai fazendo esse retorno acima na árvore. Então, em todo o caminho é chamado o método arruma balanceamento, né? E esse é o único trecho na inserir que é feito. Então, por isso que eu digo, né, o arruma balanceamento é, de certa maneira, o núcleo, né, o cerne, o coração da AVL. Vamos ver como é que ela funciona? Primeira coisa, se o nó for nulo, ele retorna o nó. Isso aqui na inserção, obviamente, eu não vou ter, mas na remoção eu posso ter que o nó seja nulo. E aí eu retorno nulo e acabou o método. Eu atualizo a altura do nó. Então, verifica subárvore esquerda, subárvore direita, calcula a altura. Atualiza o fator de balanceamento, né? Ou seja, eu calculo o fator de balanceamento. Então, por que eu preciso atualizar a altura? Porque como vou ter impacto lá acima na árvore, eu preciso atualizar a altura do nó para as perguntas, né, recursivas. Calculo o fator de balanceamento e está balanceado, retorno o próprio nó. Não faço absolutamente nada. Então, se for menos 1, 1 ou 0, ou seja, está entre menos 1 e 1, né? Menos 1, 0 e 1, eu retorno o próprio nó.
Não tem nada que fazer, está balanceado. Se não, se o fator for maior que 1, é porque a subárvore esquerda é maior que a subárvore direita. Aí eu verifico o filho, para verificar se não tem aquela curvinha. Como aqui eu tenho positivo e o filho é 0 ou 1, é rotação simples. Né? Mas não. É maior que 1, mas o meu filho é negativo, tem a curvinha. Então eu preciso da rotação dupla. Eu aqui posso tanto implementar o método de rotação dupla lá e fazer a chamada aqui, como é um código muito pequeno, coloquei aqui diretamente, né, no pseudocódigo. Então aqui o que está ocorrendo é a rotação, né, esquerda-direita. Se o desbalanceamento for à direita, mas estiver toda por uma direção, então eu verifico se o fator, né, aqui é menos 1 e o filho for 0 ou menos 1, é rotação simples. Caso contrário, rotação dupla, novamente representada aqui. Então vocês percebam que o método de inserção, ele simplesmente chama arruma balanceamento. O que arruma balanceamento, resumidamente, faz? Ela checa se o nó é nulo e devolve, porque se for nulo não tem que fazer nada. Caso contrário, atualiza a altura do nó, calcula o fator de balanceamento do nó e verifica se está balanceado. Se não estiver balanceado, chama a rotação necessária para fazer o balanceamento. No próximo vídeo, vamos ver a remoção.